Olá a todos, meu nome é Paulo Roberto e vamos fazer o diário de leitura de Superman, ano 1, de Frank Miller e John Romita Jr., Romitinha. Foi lançado pela selo da DC Black Label, né? Isso em 2020. Por que pareça, eu só consegui ler agora em 2025 para ver que é o problema do acumulador. Mas foi lançado em 3 edições, certo? A capa pode dizer que é legal. Não sou muito fã do Romitinha, falar a verdade, nessa fase da vida dele. Tem gente que gosta, eu já não sou muito fã dele, mas eu acho que casou bem aqui com o Super-Homem, sabe? Aqui é o volume 2 e aqui o volume 3. Aqui já tá mais o esquema da arte dele, né? Que a gente vê, por exemplo, em Batman All-Star, né? Mas enfim, qual que é o lance disso aqui? É a ideia de recontar a origem ali do Super-Homem, desde Pequenópolis, né, Smallville, passando por um treinamento militar que vai tá passando e também Atlântida e Metrópolis, né? Então, de um certo modo, eu achava a história se passa no mesmo universo do Cavaleiros das Trevas, do Batman lá, que o Frank Miller escreveu nos anos 80, mas pela tecnologia que mostra aqui, celular, enfim, eu acredito que não seja, né? Mas enfim, eu posso estar errado nesse ponto. Mas quais são os pontos que eu acho legal nisso? Primeiramente, eu acredito que a arte do Romitinho aqui tá legal. Por que pareça, para mim tá legal a arte dele. Aqui a gente vê que começa a destruição ali de Krypton, né? E depois Smallville, que é o ponto-chave mesmo da, dessa primeira parte do arco da história dele, certo? Então a gente começa a perceber isso. Aqui a gente vai vendo ele sendo descoberta. Engraçado que o John e a Marta encontram ele como se não fosse nada. Ele já mostrando seus poderes aqui, já pulando, certo? É, e não sei dizer, mas essa primeira parte é o que eu mais gosto da história, né? Porque mostra exatamente a questão dele sendo criança, ele sendo adolescente, mostrando seus poderes ali, certo? E a vida dele na escola. Só que aí já começa a ter alguns probleminhas para mim nisso aqui, sabe? Que desde cedo aqui mostra o Clark mesmo como alguém que foi destinado a proteger a Terra. Então fica alguma coisa assim que parece que ele é um pouco mais arrogante, porque ele vai proteger não por causa dele ser bom de um certo modo, mas sim pelo fato dele, como posso colocar assim, superior aos demais. Dá uma impressão nisso no que o Frank Miller aí coloca na escrita dele. Ele está sempre ajudando o pessoal. No segundo arco, que mostra ele como fuzileiro mesmo, fica mais evidente essa, vamos dizer assim, ele esnoba de um certo modo, por mais que ele possa muitas vezes até reconhecer que os companheiros dele são companheiros valorosos ali e tal, no exército, mas ele sabe que eles são fracos, né? Então foge um pouco daquela tônica do super-homem ou Superman. Tem a questão da Lana também, que por incrível que pareça, ela já começa, é uma coisa muito Smallville, sabe? Parece que ela já é uma repórter tudo e é almatada pelo Clark ali, com pessoas que, com mulheres que seriam repórteres também. Tem a cena polêmica aqui na época do que tentam se passar pelo Clark Kent, um grupo lá da escola, e nisso vai ter umas cenas um pouco pesadas. Não chega a ser explícita nem nada, por causa que o Clark salva o dia já ali também, certo? Então ele já mostra os seus poderes para ela também, certo? É um grupo que vai aparecer sempre ali, pelo menos nesse primeiro arco. Certo? Eles ficam se namorando tal, igual que a gente já sabe da escola, da história mesmo do Super-Homem, certo? Então, nós temos essa primeira parte, até que eles se separam para ele poder ir para o exército, porque ele quer conhecer o mundo. Entra a segunda parte. Aqui não, por que pareça, essa parte é o que eu gosto mais, assim, da história. Depois aqui nós temos a segunda parte, que ele já está no exército, tudo, ele já está tá superior aos demais. Eu fiquei pensando antes de começar a ler, como que o cara conseguiu cortar o cabelo? Aí explica também, tudo certinho, muitas máquinas vão quebrando. E a gente vê então que há uma mudança de tom aqui. Por quê? Por causa que ele se destaca entre os demais. Ele poderia ser o sniper, poderia ser qualquer coisa. O exército já começa
começa a olhar para ele como alguém superior, né? Que poderia trabalhar com infiltração e tal. E numa hora para outra entra a Atlântida. Aí quando você pensa, vai estar surgindo o Aquaman, o Arthur Curry, qualquer um ali. Mas não, são sereias que aparecem ali, certo? E ele fica encantado com isso, né? O Clark. Então, essa aqui, a história, ele passa em dois momentos. Uma parte no exército, ele nos seus treinamentos, até ele ser expulso, porque ele não quer matar na primeira missão dele, que ele vai tentar resgatar junto com o pelotão, que ele está um navio cheio ali de piratas. Já começa os assassinatos ali que os piratas fizeram. E nisso aí o Clark aí já começa a agir, né? Mas aqui eu pensei que ele estava matando, por causa que é um problema que eu tenho com o Romitinha, parece que são tudo iguais para mim, mas não, ele não tá matando ninguém ainda não. Até o momento que ele pega uma bomba ali, fico junto com um dos caras e explode tudo e pensa que mata o cara, mas não mata, né? Aí o capitão que treina eles lá acha que ele é diferente, né? Mas aqui ele é expulso porque ele não seguiu as ordens que devia seguir. Aqui então já começa a mudar um pouco a figura. Ele já é mandado embora, né? E ele vai para onde? Para Atlântida. Aí muda totalmente a ordem da coisa, sabe? Ele já tá tendo um caso ali que ele salvou os Atlantes ali com um navio, um submarino que tinha caído sobre a Atlântida e tal. E ele começa a ter um caso ali com a princesa do local, certo? E aqui fica meio estranho, sabe? Então é a primeira vez que ele usa o uniforme, não é porque ele tá fazendo um ato heróico, nada do tipo, mas sim por causa que ele vai conhecer o pai o pai da namorada, que seria o Poseidon. E vai ter uma briga muito feia entre o Poseidon, tem que fazer uns testes, e ele vai conseguir passar por todos eles, mas mesmo assim, o Poseidon aí quer mesmo é ficar com a filha para que se torne uma outra rainha. Muito sem pé nem cabeça o negócio aqui, sabe? Enfim. No final ele consegue vencer Poseidon, ele fica como rei ali de Atlântida, ou pelo menos dá para entender isso, e termina esse arco aqui, quando ele vai enfrentar o Leviatã e tal, mas é bem legal essa parte aqui. Nisso, as duas tarefas de Hércules, termina isso com ele ficando com a guria, né, e depois indo para o Poseidon saindo do reino, somente isso. Aqui depois, a última edição, do nada, eu não sei o que acontece, do nada. A Lois Lane tá ali num submarino e ele ajuda ela. Do nada. Só que. E a princesa Lori, que ele tá tendo um relacionamento, nem é mais citado aqui, sabe? Então ele já pula pra esse momento que ele fica fã da Lois Lane, repórter, daí. E ele vai para Metrópolis. Antes disso, ele vai fazer a faculdade dele de jornalismo e vai para Metrópolis, aqui lutando ali por causa que a ilha é do exército, alguma coisa do tipo, e eles tentam lutar com ele. Não adianta nada. E aqui mostra um super-homem extremamente poderoso, ele é superior aos demais, não há nenhum problema com ele. E nesse terceiro volume vai estar surgindo o Batman, a Mulher Maravilha, Coringa, Lex Luthor. Só que é umas coisas tão rápidas. Essa primeira parte aqui, ele lembra muito, quando o Super-Homem começa a atuar em Metrópolis, como o filme do Christopher Reeve. Sabe quando é tudo cortado? Ele fazendo as ações, é a mesma coisa aqui. Ele vai fazendo Metrópolis várias ações e ganhando reconhecimento entre as pessoas, certo? E eu achei meio corrido, lembrou muito disso. Agora, aqui, Clark Kent, ele já seria uma máscara do Super-Homem aqui. Ele lembrou muito aquela fala do Kill Bill, sabe? Do Bill no segundo volume, falando que o Clark Kent seria a máscara, seria para mostrar quão fracos seriam os humanos, né? Então, não há um tipo de relação da Lois Lane com Clark, nem nada do tipo. Então, a gente tem muito essa questão. Essa parte eu achei bonitinha, né? Com a criança e tal, que ele vai salvar. Eu achei muito legal. E tem uma parte que mostra essa arrogância do Super-Homem quando ele quer mesmo que todo mundo saiba quem ele é de verdade, sabe? Não que ele tem que ficar se escondendo como Clark Kent. Então você tem isso mesmo nas histórias do Super-Homem. O Batman que aparece aqui, tem o primeiro embate com o Batman, que o Lex Luthor faz um lance ali para poder os dois brigarem, né? Consegue convencer o Super-Homem, de um certo modo, a ser aliado dele.
e depois a luta com ele. Tem um Coringa aqui, lembra muito Coringa realmente do Frank Miller, pelo menos do Cavaleiro das Trevas, pelo menos o que dá para entender que poderia ser talvez eles mais novos, né? E aqui nós temos a luta, a primeira luta deles, que eu, com certeza o Batman apanha, tá, não quer mais, apanha é modo dizer, né? Ele não consegue nem bater no homem, que a gente já começa a ver aqui. Até numa hora para outra, quando o Super-Homem já tá cabreiro e vai querer acabar com o Super-Homem, com o Batman, que aparece a Mulher Maravilha. Aí ela já explica tudo e vão atrás do Lex Luthor. E o Lex Luthor, ele praticamente já tá preso ali pelos três, as trindades se formam aqui, só que o Lex Luthor, pelo caso do Laço da Verdade, fala pra Mulher Maravilha, olha, você tem o Brainiac, você tem Kandor, enfim, e aqui termina ele dando só um beijo, porque a Diana tá já afim dele, de ir para o espaço e ir atrás do Brainiac e Kandor, né? Que ele vai atrás. E aí tem as falas dele e tal, e termina nisso. Cara, lembra. Tem umas partes que lembra muito o homem nuclear, o molecular da Marvel, sabe? Me lembra muito isso. Bom, mas enfim, o que eu acho de legal? Eu acho o primeiro arco legal. O Smallville tem uma pegada muito de série mesmo. Acho legal umas referências aqui que ele faz ao filme do Christopher Reeve, né, e tal, desses cortes que ele faz para salvar todo mundo. Acho fraco essa segunda parte, né, do Exército. Não acho que seja a melhor obra ali do Frank Miller, de longe disso, né. Eu acho que o Cavaleiros das Trevas 3 é bem melhor que o Super-Homem ano 1. Parte boas que a gente pode tirar aqui é o seguinte: a bússola moral aqui do Clark Kent mesmo é a família dele, né? Deixa muito claro isso, mesmo que nessa versão ele é um pouco mais arrogante. Podemos entender que, por exemplo, a parte da Atlântida é um modo dele tentar se encontrar no mundo, né? Sabe? Então é algo que acho que pode ser entendido por essa parte. E as escolhas que ele faz. Mas de resto, esse super-homem aqui é aquém, ele tá longe do que a gente entende do Super-Homem. Mas é uma leitura que dá para você, pelo menos, tentar ver, sabe? Assim, por curiosidade, ok? Espero que tenham gostado e até.